Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Filho mata mãe de 75 anos a facadas na região metropolitana. Ele surtou após ter cometido o crime. Ladrão invade motel e assalta usando uma faca de cozinha em Canoas. Pedofilia. Operação da Polícia Civil prende 8 homens em 2 cidades da Grande Porto Alegre. Entre eles, um PM da Ativa. Libertadores da América. A noite é de Grêmio e Libertad. Ao vivo da Arena, Jeremias Werneck traz todas as informações sobre esse jogão. E ainda, o Inter vence fora de casa e joga com vantagem contra o Nacional no Beira-Rio na próxima quarta-feira. Na agenda cultural, ingressos para o show ABBA The Music. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Uma senhora de 75 anos foi encontrada morta hoje dentro de casa em Gravataí. O principal suspeito é o filho dela, que teve um surto nas ruas de Cachoeirinha. Moradores do bairro Sagrada Família, em Gravataí, estavam em choque. Maria Petronília Alves da Silva, de 75 anos, foi morta a facadas na sala de casa. A aposentada morava havia 5 anos no local com um dos filhos. Ela era cuidadosa, caprichosa, ela era muito querida, ela sempre se dava com a gente, sempre ia lá, sabe? Sempre conversava com a gente, muito querida, gostava muito de todo mundo, sabe? Todo mundo gostava dela. Os vizinhos notaram que a janela da casa estava aberta desde a manhã de quarta-feira, apesar da chuva forte, e não viram mais qualquer movimentação no local. Por isso, nesta quinta-feira, decidiram avisar o proprietário do imóvel de que algo estava errado. Peguei o carro, vim olhar, cheguei aqui, o portão chaveado, fiz a volta pro terreno do meu filho ali, abri uma frestinha na janela, vi ela esticada no chão. Quando eu vi, eu larguei fingado, fui direto lá no filho dela. Para dar notícia, não, horrível, horrível. O principal suspeito é o filho dela, que sofria de transtornos psiquiátricos. O homem de 44 anos foi encontrado no início da noite de quarta em surto, nas ruas de Cachoeirinha. Ele foi internado no Hospital Padre Jeremias. A partir do momento que ele receber alta e tiver condições de conversar conosco, nós iremos ouvi-lo para tentar compreender, né, o que ocorreu, já que, em princípio, não há testemunhas oculares desse fato. Por enquanto, não há fundamentos, né, para a represação por uma prisão, seja temporária, seja preventiva. Nós vamos procurar ouvi-lo primeiro, né, e para depois tomar providências. E um policial militar foi preso junto com mais 7 pessoas hoje durante uma operação contra a pedofilia na internet. Ele fazia parte de um grupo que compartilhava imagens de crianças e adolescentes. Este é um trabalho que envolve menos pessoal e mais inteligência. Através do rastreamento pela internet, os policiais apreenderam computadores, memórias, CDs e armas. O Instituto Geral de Perícias vai ajudar a identificar o material pornográfico. Um dos alvos estava naquela casa ali, bem pertinho, a cerca de 200 metros da delegacia de polícia, e mostrou uma face ainda mais perversa desse tipo de crime. Quem devia proteger era criminoso, um policial militar que ainda tentou se desfazer das provas, desmontando um computador e escondendo outro numa banheira. Ele foi um dos 8 presos até agora, em Canoas, Porto Alegre e Sapucaia do Sul. 3 hoje, outros 5 já estavam detidos. Esse tipo de crime é bastante heterogêneo na sociedade, né? Tivemos comerciários, tivemos servidor público, tivemos advogado, tivemos pessoas mais velhas, tivemos jovem. Um professor de música que já estava preso é considerado um dos maiores consumidores de pornografia infantil do estado. A investigação vai apontar se, além de compartilhamento e armazenamento, os criminosos também produziam material. Conforme a polícia, a Operação Inocência segue de forma permanente. Esse montamento é constante. Todas as pessoas que acessarem computadores, celulares, notebooks, tablets e baixarem arquivos com crianças em situação sexual vão ser autuadas.
Parabéns à Polícia Civil do Rio Grande do Sul pela Operação Inocência. Que todos esses bandidos sejam colocados atrás das grades e lá permaneçam muito tempo. E é claro que o crime assusta mais quando é praticado por um servidor público como um policial militar. Agora, eu vi hoje muita gente se passando dos limites nas redes sociais, misturando isso com a Brigada Militar. A gente tem que separar essa história. Uma questão é a instituição. Há jornalistas pedófilos, há comerciários pedófilos, há outros servidores públicos pedófilos, há pedófilos, infelizmente, em todas as profissões. Você confundir um integrante, um profissional, né, com todos os outros, não é bom, não é legal, não é assim que vai se fazer justiça nesse caso. Portanto, tem que separar as instituições e os maus profissionais, caso desse policial militar que agora tem que responder e responder muito por seus crimes. Um preso do regime semiaberto atirou contra 2 detentos no albergue Patronato. Um deles morreu em atendimento. Emerson Severino, de 45 anos, entrou normalmente no albergue Patronato na noite desta quarta-feira. As investigações apontam que a arma usada por Emerson foi alcançada por esta cerca, na parte lateral do prédio. Ele seguiu para o alojamento e atirou contra outros 2 detentos. Um dos disparos atingiu na cabeça Adélcio Silva Costa, de 36 anos. Ele morreu em atendimento no Hospital de Pronto-Socorro. A outra vítima é Marcos Evangelista, de 59 anos. Ele foi ferido com pelo menos 3 disparos e pode ficar paraplégico. Logo após, Emerson fugiu, abandonando o revólver calibre 38 no local. Ele está foragido. O Departamento de Engenharia da SUSEP já está lá fiscalizando esse espaço lá onde possivelmente tenha ocorrido. Está sob investigação ainda. A perícia esteve no local ontem. Nós acionamos hoje a nossa corregedoria também para investigar, ver o que realmente aconteceu, e as medidas cabíveis serão tomadas. E agora, acompanhe o que aconteceu em Novo Hamburgo. Câmara de Vereadores da cidade analisa denúncias contra um dos políticos da casa. Pacientes e funcionários acusam o vereador Sérgio Hanisch, o Serjão do MDB, de ter sido favorecido durante um atendimento médico na rede pública do município, aquela que é paga com dinheiro de todos nós contribuintes, né? O vereador ficou 15 dias de licença médica por causa de uma infecção no pé e voltou ontem a trabalhar. Aí, ele usou a tribuna para se defender das acusações, mas também para ameaças. Isso mesmo. Roda aí. Eu fui tão privilegiado, enfermeiro Vilmar, que a tua cara de debocha, que um dia tu vai parar de debochar. Tu pode ter certeza. Eu tô só com a perna ruim. O resto tá bom. Não é uma ameaça, é a realidade. Faz essa cara de palhaço que tu faz para mim olhando aqui, fora desse círculo aqui. Fora aqui, que aqui eu tenho que respeitar meu eleitor. E eu quero te desmanchar a pau para tu ver o que é um homem, tá? Tô dizendo aqui nessa tribuna. Tá gravado. Tá? Peço o DVD e eu quero dizer, se tu fizer a careta que tu tá fazendo aí, tá? Tu tá me provocando eu fazer isso para ti aqui agora, mas eu não vou fazer. O senhor disse que ia me provocar para fazer eu perder o mandato. Eu não vou. Eu respeito o mandato que o povo me deu. Mas se nós se encontrar fora desses 4 ala aqui, eu te juro que se eu apanhar de ti, eu renuncio ao meu mandato. Se isso não é uma ameaça, eu não sei o que é uma ameaça, né, gente? O gabinete do vereador, enfermeiro Vilmar, do PDT, informa que ele deve registrar uma ocorrência contra o vereador Serjão pela ameaça. Além do enfermeiro Vilmar, outros 3 vereadores assinaram requerimento para apurar se houve favorecimento ou não no atendimento médico do vereador Serjão. Durante a sessão, Serjão negou que tenha recebido tratamento privilegiado. Por telefone, hoje ele disse à nossa produção que não pretende se retratar. Que vergonha, né, vereador Serjão? Que falta de decoro. 2 questões. A primeira, se o senhor vereador se beneficiou do mandato,
deve ser punido e eu espero que isso aconteça ao senhor e a quem o auxiliou. Fila é para ser respeitada. A segunda questão. O parlamento serve para o debate político e não deve ser transformado em um lugar de provocações baratas ou de se ficar ameaçando o outro de ir às vias de fato. O vereador diz que sabe que tem que respeitar a Câmara e segue ameaçando o outro, ou seja, ele se contradiz e não quer se retratar. Mas pela ameaça já merece uma punição dos colegas. É um péssimo exemplo para quem paga com impostos o salário dele, esperando que ele trabalhe pela cidade de Novo Hamburgo e não para pregar a violência da tribuna da Câmara de Vereadores da cidade. E o Sintergs, que é o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, protocolou hoje um recurso no Tribunal de Justiça pedindo prisão para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O pedido foi feito por causa dos sucessivos atrasos no pagamento dos salários dos funcionários públicos. A medida contempla cerca de 8 mil servidores ativos e inativos ligados ao Sintergs. Acho bem difícil que isso aconteça, mas é uma forma do sindicato pressionar o governador na tentativa de que se coloque em dia o pagamento do funcionalismo, onde a situação só piora. A hora é da previsão do tempo. Muita chuva e vento hoje no Rio Grande do Sul. Luciane, e aí? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, choveu muito e continua chovendo, principalmente em parte do sul, parte do oeste, né? Parte da campanha, um pouco mais aqui para a região central. E segue ventando hoje. As rajadas chegaram a 70 km por hora em Pinheiro Machado. 70? Aqui em Porto Alegre estava uma ventania também, sim, né? Mas a região sul foi mais atingida. Agora, Felipe, já tem várias cidades que estão sendo monitoradas pela Defesa Civil por causa da cheia dos rios. Essas imagens são de São Gabriel, onde desde terça-feira já choveu 175 milímetros. O rio Vacacaí está 5 metros acima do normal e segue subindo. Ruas estão alagadas nos bairros Mato Grosso, Beira Rio, Passo da Lagoa, Bonfim, Vila Maria e ali na rodovia IRS 630. 10 famílias já tiveram que sair de casa e, segundo a Defesa Civil, eu conversei há pouco lá com o plantão da Defesa Civil, o Exército foi chamado para reforçar o trabalho de ajuda às famílias e novas famílias devem ter que sair de casa porque o rio não para de chover. De subir, perdão, porque não para a chuva por lá, né? Bom, Felipe, amanhã a chuva avança para o norte do estado e se espalha para boa parte das regiões. Tem risco de temporais isolados com raios e granizo mais uma vez, né? No sul e no leste, o volume de chuva pode ser alto, ou seja, é preocupante de novo. No oeste, finalmente, o tempo firma. E aí a temperatura começa a cair porque está chegando aí uma massa de ar frio. Mínima de 8 graus em Uruguaiana. Em Porto Alegre, a chuva deve retornar à tarde, com risco de trovoadas e muita água. À noite chega o ar frio que está ingressando no estado e aí o tempo melhora. O fim de semana tem previsão de sol e nuvens e a máxima, como a gente vê ali tanto no sábado como no domingo, não deve passar dos 16 graus, Felipe. Obrigado, Lu. Você volta em instantes. Futebol. Jogando fora de casa, o Inter conseguiu vencer o Nacional do Uruguai em Montevidéu nesta quarta-feira. O único gol da partida foi marcado no finalzinho por Paulo Guerreiro. Tá aí o golaço, meteu o chutão, perna direita, bola no canto do goleiro, é gol do Inter, 1-0. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira no Beira-Rio. O Inter avança para a próxima fase com qualquer empate. Se o Inter perder aí por 1-0, por exemplo, vai para pênaltis. Então vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira que vem. O Inter fez a parte dele. Daqui a pouco é a vez do Grêmio entrar em campo. Vamos então à Arena Tricolor saber do Jeremias Werneck o que está acontecendo lá no estádio. Afinal de contas, vai ter que assistir o jogo aí pelo Facebook. Muita gente que não vai à Arena, seu Jeremias. Boa noite, tudo bem aí? Boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo ligado no Segunda Edição. Olha, eu estava vendo a Lu falar da previsão do tempo. Eu posso dizer para você o seguinte, a temperatura não está tão baixa, mas está batendo um vento aqui
que, olha, derruba a sensação térmica. Então você que está nos assistindo, que vai vir para o jogo 9h30 aqui na Arena, se agasalhe, se prepare, porque o tempo vai estar gelado. O jogo deve estar quente, Felipe, afinal de contas é Libertadores. O Grêmio joga em casa, procurando justamente uma vantagem contra o Libertad. É um reencontro entre Grêmio e Libertad, os dois estavam no mesmo grupo na fase anterior, e aqui em Porto Alegre os paraguaios venceram 1-0. Só que lá no Paraguai o Grêmio devolveu, fez 2-0 inclusive, conseguindo um bom resultado. Agora o Grêmio quer vencer, conseguir uma boa vantagem para na semana que vem em Assunção conseguir essa vaga nas quartas de final. O time está confirmado, mesmo que os treinos tenham sido fechados. É a mesma escalação que vem sendo utilizada depois da Copa América, com o Jean-Pierre ainda entre os titulares, o André como centroavante e o Everton Cebolinha, que nessa semana foi liberado para resolver assuntos particulares em Fortaleza, no Ceará, mas voltou a tempo, treinou normalmente, e o Everton, artilheiro do Grêmio na temporada, vai estar em campo. Se a gente está falando do mando de campo, da Arena, a gente também tem que falar da previsão de público. A Arena porto-alegrense espera 37 mil pessoas para ajudarem o Grêmio contra o Libertad. E sabe quem é que vai estar no meio dessa massa, Felipe? Luciano, atacante de 26 anos, que jogou pelo Corinthians, jogou pelo Panathinaikos da Grécia, estava no Fluminense e ele está contratado pelo Grêmio. Está vindo para Porto Alegre e vem direto para a Arena. Luciano, 26 anos, um contrato de 3 temporadas, o Grêmio está adquirindo 50% dos direitos econômicos desse jogador. É um reforço do tricolor para a sequência da temporada, viu, Felipe? Em 15 segundos, gramado da Arena com toda essa chuva, e aí? Olha, eu falei com algumas fontes ligadas à Arena Porto-Alegrense e eles disseram que o gramado está muito melhor por causa do tempo frio. A gente tem que esperar para ver, né? Obrigado. Bom trabalho para você aí na Arena. Os melhores momentos você confere amanhã no SBT Esportes com Jeremias e a Débora de Oliveira. E a gente volta daqui a pouco com informações sobre este flagrante. Ladrão com uma faca de cozinha rouba motel em Canoas. E ainda tem ingresso, tem dicas, tem presentes. Domingo tem Aba The Music, um show em homenagem a uma banda das mais animadas da cena pop mundial. Tudo isso em instantes aqui no Segunda Edição. Tanta coisa boa para fazer em motel, e aí o rapaz vai lá e invade 2 vezes para assaltar no mesmo dia, anunciou o assalto com uma faca de cozinha, Lu. Com uma faca de cozinha, por incrível que pareça, Felipe, isso aí aconteceu no bairro Fátima, em Canoas. E como a gente vê aí nas imagens, né, o rapaz entra no motel fingindo interesse ali no serviço, e aí ele saca a faca de cozinha da cintura e ameaça o atendente. Novamente aí estão as imagens, olha, ele fica olhando e daqui a pouco tira aquela faca ali da cintura e ameaça. O funcionário, então, entrega o dinheiro que estava no caixa. Fez absolutamente correto, sem nenhuma resistência. Com certeza, né? Tem que preservar a vida. E aí o ladrão saiu rapidamente. Isso aconteceu, Felipe, na última segunda, por volta das 7 horas da manhã. Ou seja, esse indivíduo aí saiu de casa e resolveu, vou pegar um dinheiro aí fácil, né? Mas ele tinha tentado fazer uma outra vez, né? Exatamente. 1 hora antes ele já tinha tentado entrar no local, mas a recepcionista sacou que ele estava ali, né, com más intenções e trancou a porta antes da invasão. Tudo indica que o criminoso, então, aguardou a troca de turno para tentar novamente cometer o crime. E como a gente viu aí nas imagens, infelizmente, na segunda tentativa, ele teve sucesso. Bom, não é por falta de identificação, a carinha dele está bem tranquila e a polícia com certeza vai atrás dele e vai pegar, porque tá fácil a identificação aí desta figura. Lu, vamos falar de coisa boa. A nossa agenda cultural cheia de dicas e presentes. Cheia de dicas mesmo, viu, Felipe? Olha só, a Gramado, né, vai ferver a partir de amanhã. Porra! Começa o estudo de inverno, você vai estar lá, né? Sim. Vai estar lá bombando lá no centro de Gramado. Então, além do início da nossa cobertura de inverno, até sábado acontece o primeiro Gramado Jazz Blues Festival com atrações gratuitas em vários pontos
das cidades mais badaladas do inverno gaúcho. Os shows começam às 11 da manhã e depois é só ir explorando as ruas e descobrindo mais música até a noite. No sábado, às 6h30 da tarde, uma das atrações é a dupla Ike Gomes e Duni Elias, que tocam na Rua Coberta. Lembrando que amanhã, então, a gente vai estar lá, né, num ping-pong, a Lu aqui e eu lá em Gramado. E entre as atrações nossas lá também a nossa queridona da Cris Flores, que vai estar com a gente esse final de semana na Serra. Bom, Felipe, vamos seguir então agora para as telonas, porque o Zac Efron vive um serial killer bonitão que matou dezenas de mulheres nos anos 70 nos Estados Unidos. O detalhe macabro é que o filme Ted Bundy é baseado em fatos reais. O mais rápido que ligar para cá ganha um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas. E domingo tem ABBA The Music, um show em homenagem à banda mais animada da música pop. O tributo acontece às 6 da tarde no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. O quarteto de brasileiros vai cantar clássicas, né, Felipe? Quem não dançou ao som de Waterloo, Mamma Mia e Dancing Queen? E quem ligar agora, sim, a gente também tem presente para esse espetáculo. Pode ligar então 32 30 52 44 e leva um par de ingressos para essa atração aqui em Porto Alegre, que acontece domingo aqui no Teatro São Pedro. Qual é a tua música preferida, hein, Felipe? Eu acho que Mamma Mia pelo pique, né, do Mamma Mia, né? Quero lembrar que a nossa agenda sempre é para o Shopping Total, a maior variedade de produtos e serviços no mesmo lugar. Shopping Total tem mais de 500 lojas esperando por você e a gente encerra com Luciane Coleman cantando ABBA. Não? You can dance, you can die, having the time of your life. Tchau, tchau. Espetáculo, tchau.